O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. A vida toda, como espíritas, lemos páginas e páginas sobre a vida do outro lado. O intercâmbio, o sentir, o saber. Relatos de evolução de teleconferência entre os dois planos. Agora é chegada a nossa hora. Hoje, através dessas mídias que estamos nesse momento, podemos vivenciar um ensinamento, o amor sem fronteiras. Hoje somos aqueles cristãos que levam o Evangelho, mas sem precisar adentrar arenas de pedras e nem mesmo navios que irão navegar por mares nunca dantes navegados. Esses mares agora são outros. Jesus nos chama a navegar pelas ondas binárias da internet. São invisíveis aos nossos olhos materiais. Agora chegamos em lugares que nem imaginamos. As casas espíritas estão em cada lar que o Evangelho adentra. Mais do que nunca, o cristianismo está por toda parte. O amor está em todo lugar. Iremos, caminhando, navegando, estudando, aprendendo através do nosso falar, do nosso sentir e do nosso agir, onde quer que estejamos. Vivenciar esse momento é de muita responsabilidade e a construção é nossa. E a verdade é que tudo isso é só o começo. O Evangelho sem fronteiras. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao projeto Evangelho Sem Fronteiras, palestra pública, uma iniciativa do Centro Espírita Online Casa de Jesus. É com imensa alegria que recebemos cada um de vocês nesta morada de todos os corações. Sintam-se acolhidos e abraçados. Que a luz do Evangelho de Jesus ilumine nossos corações e pensamentos neste momento de reflexão e aprendizado. Hoje, vamos refletir sobre o tema O Cristo Consolador, com Amábile Toledo. Mas antes, preparemos nosso ambiente, entremos em sintonia uns com os outros e com a espiritualidade que nos conduz e nos assiste aqui por meio da prece. Sempre que sinto no ar um novo dia que insiste em nascer, o céu
céu me faz recordar o azul tão lindo que existe em você. Todo azul tem o seu coração tão pertinho, juntinho do meu. E assim, sempre assim, caminhar pras coisas tão belas criadas por Deus. Seguindo os raios de sol, o manto azul das ondas do mar. Lembro da nossa canção e tudo que juntos podemos criar. Seguindo os raios de sol, o manto azul das ondas do mar. Lembro da nossa canção e tudo que juntos podemos criar. Amable Toledo é contadora, espírita desde a adolescência, musicista do grupo Alma Canta, formado no Centro Espírita Francisco de Assis, em Varginha, levando a música espiritualizada para diversas casas espíritas. É coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho de Jesus. Amable, obrigada por aceitar o nosso convite. É com muita satisfação que nós vamos te ouvir agora. É uma gratidão, né? Uma alegria muito grande a gente poder estar aqui, né, no Centro Espírita Online Casa de Jesus. E é interessante que, assim, falar de Jesus sempre aquece o nosso coração, né? E quando a gente pensa nesse capítulo 6 lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem com o título do Cristo Consolador, a gente fica pensando de forma muito amorosa sobre a proposta do Cristo em nossas vidas, né? E lá, né, nesse capítulo, começa com uma parte do Evangelho lá de Mateus, que eu quero ler para a gente fazer o nosso estudo aqui. Lá Mateus traz uma fala de Jesus que é a seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E às vezes eu fico pensando, né, como todos nós, nas nossas inúmeras dificuldades, sobre essa fala de Jesus. Os aflitos e sobrecarregados dos desafios do dia. Quantas decepções vamos enfrentando nessa caminhada, quantas perdas, quantas dores físicas e morais, quantas angústias fazem parte desse nosso dia a dia. Quantos irmãos chegam até a casa espírita solicitando muitas vezes um amparo, um alívio, para que a gente simplesmente compreenda o que é a vida. E nessa pesquisa, né, nessa busca da gente se compreender, e principalmente buscando nesse capítulo do Evangelho, a gente vai entender que a proposta do Cristo ela é consoladora. Né? E quando ele diz, aprendei comigo, que sou brando e humilde, e achareis, através disso, o repouso de vossas almas. E aí eu fico me perguntando, nós conhecemos realmente o Evangelho de Jesus? Nós conseguimos realmente vivenciar o Evangelho de Jesus? Porque quando Jesus nos diz que junto dele o jugo é suave, né, o fardo é leve, não significa que será retirado de nós o nosso jugo. Não será retirado de nós o fardo que nós temos que carregar. Isso faz parte dessa proposta, desses desafios da vida. E como vivenciar isso? Como que o Evangelho realmente nos traz esse conhecimento? Como que a presença do Cristo em nossas vidas pode nos aliviar? E lá no Evangelho de João, Jesus, conversando com os discípulos, ele diz que diante das conversas em parábolas, que realmente, né, às vezes a gente tem essa dificuldade de compreensão, mas que ele pede ao Pai que no momento oportuno um novo Consolador nos chegue. E esse Consolador a gente compreende como a doutrina espírita, a doutrina dos Espíritos, que são aqueles ensinamentos que volta para nós a proposta do Evangelho,
mas com um olhar mais ampliado. As parábolas de Jesus, né? Esse professor extremamente lúdico que traz a natureza, que traz tudo aquilo que é tão importante para aquela população, da forma como eles compreendem. Hoje a gente olha e fala assim, nossa, mas parece que são histórias tão antigas, como que eu trago isso para a minha atualidade? Como que eu trago isso para a minha vida? Porque o evangelho não são só palavras bonitas, histórias bonitas que nos acalmam o coração. O evangelho é para ser vivenciado no dia a dia. Evangelho para trazer em cada dificuldade, em cada momento onde eu não sei como agir, eu pensar o que o evangelho me traz, o que os exemplos de Jesus me traz para que eu possa sair dessa situação de uma forma um pouco diferente do que eu acostumei a fazer nesse constante da vida. Então, quando a gente tem essa compreensão através da doutrina espírita, o estudo do evangelho se torna muito mais, não vou dizer fácil assim, né? Mas muito mais tranquilo, muito mais coerente diante das diversas situações nos quais a gente vive hoje. Então, quando Jesus nos fala que o Consolador irá chegar, um outro Consolador, esse outro Consolador, que é a doutrina espírita, né, que é a doutrina que traz os ensinamentos que os Espíritos nos traz, simplesmente é para reforçar, relembrar os ensinamentos do Mestre. E aí vem de novo a pergunta, né? O Cristo Consolador, como podemos ser consolados com a mensagem do Cristo? Quando Jesus fala nessa passagem de Mateus, aprendei comigo, que sou brando e humilde. O que nós entendemos com essa brandura? O que nós entendemos com essa humildade? Como que nós conseguimos colocar isso no nosso dia a dia? Nas dificuldades hoje, a dificuldade material, às vezes a falta de emprego, às vezes a perda afetiva, às vezes as questões morais que muito nos afligem. Como que eu consigo trazer isso? Porque a brandura é aquela suavidade, né? E a humildade é eu agir sem colocar nenhum outro como superior, ou eu me sentir superior, e nem desvalorizar ninguém. Jesus assim fez durante toda a sua caminhada. Como que eu trago isso agora? Porque se a gente pensar diante das nossas dificuldades, o que mais nos incomoda, muitas vezes é a gente não perceber o que vem depois. Então, quando a gente vive uma perda, quando a gente vive uma dificuldade financeira, quando a gente vive uma angústia, eu estou vivendo o momento agora, presente. Quando eu consigo olhar como ser imortal, como espírito, que existe apenas uma única linha da vida, ora no plano espiritual, ora no plano material, eu consigo entender que realmente tudo é uma construção, uma ação e reação, uma consequência. E que esses desafios que hoje eu tenho, que muitas vezes são realmente grandes desafios, não é para nos derrubar, não é para fazer sofrer, não era um pecado, não é um Deus punitivo que me castiga, mas uma escola, um aprendizado. Jesus nos mostra Deus como Pai, ele traz isso tudo no Novo Testamento. E Pai, mesmo nessa figura imperfeita que nós somos, o Pai é aquele que acolhe, é aquele que cuida, é aquele que direciona, né? Nós ainda, imperfeitos que somos, nós não temos coragem de fazer o mal para os nossos filhos. Então imagina se Deus irá fazer isso com a gente. Mesmo quando a gente fala, mas acontece a situação do pecado, nós acabamos interpretando muito mal essa própria palavra pecado, né? Que vem do hebraico, que significa, na verdade, errar o alvo. Qual que é o alvo? Meu alvo é a perfeição. E como que eu chego a essa pretensa, né, perfeição? Quanto mais eu me aproximo das leis de Deus, quanto mais eu me aproximo dessa essência divina. E quanto mais eu me afasto dessa lei divina, quanto mais eu me afasto da minha essência divina, eu estou errando o alvo. Daí a ideia do pecado. Então Deus não nos castiga, né? Então a gente pensa, mas isso tudo, esse sofrimento é castigo de Deus? Não, não é. É ação e reação, é colheita e plantio. E quando a doutrina nos traz essa visão ampla do espírito imortal que nós somos, dessa condição, né, de espíritos que ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados,
nós compreendemos que nós somos os construtores. Quando fomos criados simples e ignorantes, tivemos em nós essa essência divina e a proposta do caminhar e o livre-arbítrio, para que eu possa escolher. Porque às vezes a gente pode pensar assim, nossa, mas Deus, esse ser supremo, por que ele deixa a gente sofrer? Por que existe crueldade? Ele poderia entrar aqui e mudar tudo isso? Sim, poderia, mas não é essa a essência divina. Se a gente fala de uma essência divina do amor, o amor não existe imposição. Então essa luz, como Jesus falou nos seus evangelhos, ele nos diz que brote em nós essa luz, porque nós somos luz. Nós somos co-criadores da nossa vida, porque nós escolhemos o nosso caminho. Então não existe imposição e nem punição. Existe escolhas, existe ação e reação, existe consequência dos meus atos, existe o plantio e a colheita. Tudo muito lógico. E quando a gente vivencia um desafio, a primeira coisa que nos dói é porque muitas vezes a gente não entende o porquê de a gente estar enfrentando aquilo. Aí vem sempre aquela ideia, né? Nossa, mas Deus me abandonou, né? E não é, muito pelo contrário, o auxílio está conosco de uma forma constante. Quando a gente fala de colheita e plantio, isso é muito ruim até, porque a gente pensa assim, né? Como que eu vou realmente compreender aquilo que eu vivenciei em outra encarnação, que eu nem lembro e que agora eu estou pagando, né? Como a gente às vezes escuta. Nenhuma cruz é mais pesada do que a gente dá conta de carregar. E não é o sofrimento que nos aproxima de Deus. A dor simplesmente nos desperta de caminhos equivocados. O fato de ter cometido algumas coisas, escolhas equivocadas em outras reencarnações, e que hoje isso vem na minha encarnação presente me trazendo desafios, não é para o sofrimento, mas para o despertar da consciência. Quando lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos respondem na consciência, é essa essência divina que durante encarnações e encarnação nós nos afastamos. E retornar a essa essência divina é trazer de novo essa consciência de espírito imortal. E onde que o Evangelho de Jesus nos ajuda? Como que Jesus, o Cristo planetário, consegue trazer esse consolo e esse ânimo para que a gente continue? Quando ele nos traz, numa linha assim, muito geral dentro do Evangelho, que é a fraternidade, que é o auxílio ao próximo, que é o perdoar. Quando ele traz isso no seu Evangelho, a gente consegue colocar isso nessas nossas atitudes, nós estamos, nós, espíritos, almas encarnadas muito doloridas diante das vicissitudes do passado, com essas propostas, a gente vai extirpando em nós, aos poucos, a nossa ignorância, a nossa proposta de mentira de forma constante, mentira realmente do que sente, daquilo que se faz, a nossa incredulidade, os nossos caminhos equivocados. Porque, diante de uma proposta de melhoria, melhorar-se, evoluir, conforme diz Emmanuel, essa evolução se traz principalmente nessa evolução moral, onde eu consigo controlar os meus desejos. Não é uma lei do plantio e da colheita? O que eu plantei lá atrás? Eu nem preciso voltar, em reencarnações passadas, vamos pensar nessa mesmo. O que eu tenho plantado para hoje eu estar colhendo que me dói? E o doer não é o problema, porque o doer é o despertamento. É igualzinho quando a gente está andando distraído numa estrada, porque as pedras ali estão. Eu tenho que superar, aprender a superar essas pedras, são os meus desafios. As pedras que vão fazer com que eu diminua minha arrogância, a minha prepotência, o meu egoísmo. As pedras estão ali, são partes. Eu passei antes, coloquei essas pedras ali, plantei, não arrumei o terreno direito, em vez de plantar flores, plantei pedras, e agora eu tenho que voltar para esse mesmo caminho. Quando Jesus fala, na sua passagem, que o jugo dele é suave, como eu já disse antes, essas pedras não são retiradas, mas Jesus nos fortalece a enfrentá-las. E aí cada pedra dessa, que é um desafio com o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho, como eu passo por essa pedra sem doer tanto? Porque às vezes no embate ali, eu estou distraída, não estou percebendo, doeu.
né? Uma má resposta de alguém, um afastamento, uma perda, dói. E qual que é a proposta? A proposta é olhar para dentro de si. É compreender nessa brandura, nessa suavidade de Jesus, que tudo isso é um desafio para fazer com que a gente compreenda a nossa verdadeira essência. O sofrimento não nos aproxima de Deus, tá? Às vezes a gente teve essa ideia equivocada que uma vida de sofrimento é uma vida ligada a Deus. Não, porque tem muita gente que sofre e sofre revoltada, né? Muita gente que sofre e, em vez de fazer esse retorno para dentro de si, muitas vezes joga pedra e se afasta muito mais da proposta do divino. Então não é o sofrimento. Tem até um livro muito interessante do Marcelo Rios, Faxina, se eu não estou enganado, que ele diz que sofrimento é inadequação com a vida. Dói porque a gente está afastado. Dói porque a gente esqueceu dessa lei divina. Nós esquecemos de olhar para dentro de nós. Jesus vem com o seu evangelho, trazendo toda essa proposta de fraternidade, amar o seu inimigo, andar junto com o seu irmão. E o que a gente faz hoje? Como que é difícil a gente realmente viver na fraternidade? Se a gente olhar dentro da nossa própria casa, dos nossos lares, né, a gente olhar dentro da nossa sociedade, da nossa família, nossa cidade, a tônica maior não está sendo da fraternidade. E é isso que a gente precisa fazer, pequenos movimentos diários. Às vezes a gente, dentro de um verniz social, numa sociedade, a gente até faz, né? A gente ajuda em caridades, em obras assistenciais, quando chega em casa, naquele ninho menor, onde realmente é nosso campo de trabalho, às vezes a gente não é solidário ali. E ali nós estamos, né? Lado a lado com aqueles que nós muito devemos e muito nos deve. A doutrina espírita traz essa abertura de olhar, porque se hoje eu estou sofrendo, eu não estou sofrendo porque é uma punição, mas eu estou sofrendo porque eu não estou percebendo as mensagens que a vida, que a misericórdia divina está me trazendo. Se hoje, no lar que eu vivo, existe muita confusão, é porque eu não estou exercendo o meu papel realmente de luz. É difícil, é. Eu brinco que às vezes a doutrina espírita ela traz até um certo peso, porque traz para nós a responsabilidade da nossa vida. Deus, nosso Pai amoroso, está constantemente, né, em todos os ambientes, né, de forma muito mais ampla do que a gente consegue compreender. O reino de Deus que Jesus o tempo todo fala no Evangelho não é algo físico, não é um lugar para qual eu vou, mas é um lugar que está em mim, nessa construção minha de paz, nessa construção minha de perdão, de auto-perdão, de autoconhecimento. Porque se eu sou criada à imagem e semelhança de Deus lá atrás, então significa que Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em todos os lugares. E quando a gente consegue perceber isso, essa divindade dentro de nós, a gente consegue entender esse reino de Deus que Jesus nos alerta, que não é algo físico, mas algo interno. Mas essa caminhada não é uma caminhada fácil, né? A gente, tem até um outro livro espírita que ele fala de uma forma muito interessante que o caminho mais longo que o Evangelho fez não é lá de Paulo, lá do Oriente, para chegar até o Ocidente, caminhando entre os gentios, não. O caminho mais longo que o Evangelho faz é da nossa cabeça, do nosso racional, para o nosso coração. Racionalmente, a gente sabe todas as parábolas, a gente conhece, mas na hora que a gente está vivendo, no embate de cada dia, com espíritos que estão juntos, que em outros momentos foram aqueles que fizeram dores em nós, né, ou que nós fizemos dores neles. Naquele momento onde a gente tem que entender que esse irmão de caminhada é onde eu vou conseguir evoluir, às vezes a gente esquece disso e volta nos nossos desejos. E aí o que Emmanuel fala quando a gente tem que procurar essa emancipação moral, esse melhoramento moral, é eu buscar acalmar, extirpar os meus próprios desejos. Quando Paulo, né, diz que o Cristo vive nele, é porque ele já conseguiu vivenciar toda essa situação material e buscou além dos seus próprios desejos. Então, quando a gente está em oração, quando a gente pede o auxílio, nós temos o amparo de forma constante.
A doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, vem nos trazer essa conexão, nós, espíritos imortais, co-criadores da nossa própria existência. Somos responsáveis diante dos nossos próprios sofrimentos. Se nós plantamos espinhos, vamos colher espinhos. Se a gente planta vendaval, vamos colher vendavais. Mas se eu consigo, de uma forma gradativa, no meu dia a dia, vir trazendo flores, vir trazendo amores, vai ser isso que aos poucos eu vou conseguir plantar. E nessa caminhada de retorno, fazer com que tudo caminhe bem. Nessa evolução do espírito imortal, André Luiz nos fala muito da prece. Quando encarnados, uma das coisas que a gente às vezes esquece é a própria situação da prece, que é o nosso alimento espiritual. Mas o que a gente faz? Normalmente nossa prece é um peditório sem fim, né? E muitas vezes esquecemos de olhar aquilo que realmente temos. Nessa proposta de Jesus, que fala, aprendei comigo, que sou brando e humilde, dentro da proposta da humildade, vem também a ideia do aluno, do aprendiz, aquele que sabe que não sabe, mas que está disposto a aprender. Esses somos nós. Se nós queremos aprender com Jesus, que sejamos humildes. Entendamos que da nossa realmente reencarnação pouco sabemos, mas o que sabemos é que o amparo do Pai não nos falta. No Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo do Cristo Consolador, ele termina com uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte, ele traz uma mensagem no final, que a abnegação e o devotamento são uma prece contínua. E nisso fica, assim, um ensinamento precioso, porque a prece, sendo esse alimento do espírito, muitas vezes nós confundimos a prece simplesmente com um peditório, né, com aquela situação onde eu estou ali pedindo que seja resolvida a minha situação. É uma forma de prece também, pelo menos é naquele momento que eu estou colocando para fora aquilo que me incomoda. Porque a prece é uma conversa com Deus. E nessa conversa, eu também percebo quem eu sou. Mas quando ele diz ali que a abnegação e o devotamento são uma prece contínua, a abnegação e o devotamento são atitudes. Então a prece não é só uma prece falada, mas sim uma prece em atos, em vivência. Se a gente consegue compreender que nós estamos constantemente nessa proteção da espiritualidade, nessa proteção, né, sobre o amparo de Deus, a nossa vida de forma constante é uma prece. E o que seria essa abnegação? Essa abnegação é o contrário do egoísmo. Então a abnegação é a renúncia, é o desprendimento dos próprios desejos e vontades. Então, quando eu entro nessa abnegação, né, esse desapego dos meus próprios desejos, porque se eu me reconheço como espírito imortal, me reconheço dentro da lei do plantio e da colheita, eu sei que hoje eu ainda sou reflexo do ontem. Então, o que eu preciso melhorar? Eu reconheço, todos nós vamos reconhecer dentro de cada um, que existem muitas sombras, existem muitos vícios. Isso é o que nós precisamos melhorar. Porque se a linha da vida é contínua, ora no plano espiritual, ora no plano material, eu sou uma constante. O que eu preciso fazer para melhorar? Como eu vou vivenciando essa melhora? Então, quando ele coloca que a abnegação, ou seja, quando eu começo a entender, começo a prestar atenção em mim, dar nome nos meus sentimentos, porque viver no automático, o que vai acontecer? Eu sinto, né, raiva e eu estou sentindo raiva. E pronto, eu quero brigar. Não, mas quando eu começo a perceber, mas por que eu estou sentindo raiva? Não, mas não é raiva, é inveja. Mas inveja por quê? Porque aquela pessoa está numa situação melhor do que a minha. Não, mas não é inveja, é frustração. Mas frustração por quê? Quando eu começo a olhar para dentro de mim e dar nome aos meus sentimentos, eu começo a entender os meus desejos, as minhas vontades, entender que eu tenho sombras. E está tudo certo. Né? Esse é o primeiro passo. É a gente se compreender, se autoconhecer. Essa é uma grande proposta da reencarnação. E quando eu consigo fazer isso, e eu ajo com devotamento, aí o que é o devotamento? É uma dedicação plena, é um esforço contínuo.
Lá atrás, também, no Livro dos Espíritos é colocado, né? Se a gente consegue vencer nossas más tendências, os Espíritos respondem de uma forma muito tranquila, que nos falta vontade. E Jesus vem nos trazendo, durante todo o Evangelho, uma exemplificação de vontade. Quando lá em João ele diz, né? Eu venci o mundo. Não é venci no mundo, mas eu venci o mundo, todas as suas formas de desejos, de questões materiais, porque ele se liga realmente ao mais alto. Ele e o Pai são um, né? Então, quando a gente percebe isso, que a prece contínua é um ato de abnegação, de devotamento, ou seja, eu renunciar o meu egoísmo com um esforço contínuo, buscando no meu dia a dia a brandura e a humildade do Cristo. Eu compreendendo que nós não somos vítimas do acaso, que apesar de todas as inúmeras dificuldades e desafios que temos, nós temos também um imenso amparo da espiritualidade amiga. Que a vida é essa linha contínua e que eu sou responsável pelo ontem e também responsável pelo amanhã. Isso nos traz um aconchego. Jesus, o Cristo Consolador, ele simplesmente nos mostra: olha, tá tudo bem, tá doendo agora, mas vamos melhorar. Renuncie a todas essas angústias, se torne suave com essa linha, essa régua de perfeição que muitas vezes a gente tem, com esse apego desnecessário que a gente tem. Nós não perdemos ninguém, simplesmente às vezes trocamos de lado. E as pessoas, os laços do amor são indestrutíveis. As perdas financeiras fazem parte. Quando, estudando Joana de Ângeles, eu aprendi algo que me chamou a atenção, que fecha juntinho com o Evangelho, que Joana fala o seguinte, que o mundo é instável, né? Esse mundo que a gente conhece, de provas e expiações, é instável, para que a gente busque essa estabilidade dentro de nós. Essa instabilidade, seja financeira, de saúde, essa instabilidade a gente nunca tem certeza, né? Sempre fica aquele medo, um pouco receio do amanhã, faz com que a gente volte para dentro de nós, porque é o Pai que habita em nós, é a essência divina que está em nós. Então, quando Jesus faz todo esse movimento, fazendo com que a gente olhe o nosso irmão com tranquilidade, com perdão, que aceite todas essas situações, diante de toda essa proposta que ele nos traz, né, de vencer todos esses desafios, porque ele não só falou, ele vivenciou, ele mostrou um caminho, uma luz. Quando ele nos diz que nós somos luz, né, e que brilhe em nós a vossa luz, o que a gente precisa é refletir essa luz do Cristo. Ainda somos imperfeitos e brilhar nossa luz ainda é muito pequenininha. Mas quando a gente se propõe a caminhar junto com o Evangelho, mas o caminhar junto mesmo, é trazer Jesus no nosso dia a dia, a entender em cada momento, em cada situação difícil, olhar Jesus brando e humilde. Qual que é a brandura? Onde que eu tenho que trazer essa suavidade nesse momento agora, onde o desafio está sendo difícil, que eu peça a espiritualidade para que traga essa minha brandura. Isso vai acontecer. Diante das situações, muitas vezes eu sinto que eu estou sendo oprimida, ou que eu estou sendo desprezada, eu entender essa proposta da humildade de Jesus. Entender que espíritos imortais que somos, ora vivenciamos inúmeros papéis, com inúmeras oportunidades, obrigações e principalmente deveres. Que a gente tenha essa confiança. A mensagem do Cristo é para a eternidade. A mensagem do Cristo serve para nós como aquele farol, nessa noite escura que a gente vivencia, nessa tempestade, nosso barquinho ainda, né, tão difícil nesse mar revolto, com inúmeras pedras, e a gente com aquele medo de errar o caminho. Então, Jesus é o nosso farol. Seu Evangelho é o nosso farol. E ele nos consola, porque ele nos traz essa proposta do porvir. Ele nos traz essa responsabilidade de que o amanhã depende de mim. Tem a graça divina? Tem espiritualidade amiga que nos auxilia? Tem, que muitas vezes nos dá as mãos para que a gente não caia. Mas principalmente tem o nosso próprio esforço. Quando a gente lembra da parábola de Jesus lá do fermento, que ele fala que o reino de Deus é muito parecido com um fermento, né? Que tem muito mais farinha e um pouquinho só de fermento. E naquele silêncio da massa, o fermento age. É interessante que a gente lembra disso, porque esse fermento, que é uma mistura química, né?
Ele só foi descoberto agora, né? Como que funciona essas bolhas de ar que faz com que a massa fique macia. E se eu estou num ambiente que o fermento não vai fermentar a massa, não significa que ele não exista. Ele só está ali adormecido. Mas no momento certo ele vai fermentar e a massa vai ficar macia. Assim são essas sementes de Jesus. Assim essa proposta de Jesus em nós. Não significa que nós, em alguns momentos, estamos desamparados. Não, as sementes estão todas aqui. Aí às vezes a gente pergunta, nossa, mas como que eu vou ter coragem? Como que eu vou ter força para enfrentar essa situação? Acredite. Faça suas orações. Renuncie suas próprias vontades. O mundo, a vida do jeito que eu quero. E vamos ter a resignação de compreender que a vida do jeito que é, e com a proposta da misericórdia divina em nós, que sempre é o melhor para que a gente possa aprender. Quando a gente faz isso, entrega, com certeza nosso coração se torna muito mais amparado, se torna muito mais calmo, se torna muito mais sereno. Isso é o jugo leve e suave de Jesus, porque junto dele realmente nós temos essa proposta de acalmar o nosso coração, de entender que a vida vai seguir e nós aprendemos com ela. Nós não somos os nossos erros, nós não somos as nossas dificuldades, nós não somos essa matéria. Tudo isso é uma escola. Nós somos além disso. Somos espíritos, vivenciando inúmeras oportunidades. E com isso, demonstrando essa misericórdia de Deus. Deus Pai, que Jesus nos ensina. É com uma gratidão imensa que eu agradeço essa proposta de estudo aqui com vocês. Agradeço o Centro Espírita Online Casa de Jesus, para que a gente continue nessa vivência da busca do Evangelho. Né? Evangelho de Jesus é vida, vida em abundância. Nós é que agradecemos, Amagre, de coração, pela tua presença tão generosa e pela reflexão que nos trouxe hoje. E quero convidar a todos para que possamos encerrar esse momento agora por meio da prece. Senhor Jesus, governador amoroso da terra, que conduzes este planeta com sabedoria, justiça e misericórdia, recebe nossa gratidão por este momento de luz e aprendizado. Que tuas palavras, semeadas hoje, não fiquem apenas na mente, mas desçam ao coração e se transformem em gestos, escolhas e atitudes de amor. Envolve, Mestre querido, cada lar que nos acompanhou, cada coração que escutou, cada alma que, mesmo cansada, abriu uma fresta para que a esperança entrasse. Que Maria Santíssima, Mãe de infinita ternura, cubra-nos com seu manto de paz, acolhendo nossas dores, silenciando nossas angústias e nos ensinando a amar como ela ama, com presença, humildade e entrega. Que a sensibilidade espiritual bata à porta de cada um, não como imposição, mas como um convite suave à transformação interior. Permita, Jesus, que saiamos deste encontro um pouco mais humanos, um pouco mais conscientes e profundamente comprometidos com o bem, com o perdão e com o amor. Que assim seja.
E agradecemos também a cada um de vocês que esteve conosco até agora, compartilhando deste momento de aprendizado e fraternidade. Até o nosso próximo Evangelho Sem Fronteiras. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.